Quando alguém comete um crime, a polícia persegue ou os detetives iniciam uma investigação, uma vez que provas suficientes foram reunidas. Ou melhor ainda, se forem pegos em flagrante ou capturados por câmeras, inevitavelmente as algemas são colocadas e a pessoa é presa. Quando a polícia prende alguém, eles leem seus direitos, que são algo como: você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que você disser pode e será usado contra você no tribunal. Não é interessante? Tudo o que você disser voluntariamente pode ser usado contra você. Isso não foi o que aconteceu com José. Você tem o direito de permanecer em silêncio. No Antigo Testamento, José foi escolhido por Deus, e ele voluntariamente contou aos seus irmãos o que Deus havia revelado a ele. E o que aconteceu? Eles usaram isso contra ele. E se eu dissesse que há segredos que os escolhidos não devem revelar? Sim, até os filhos de Deus devem ter certas coisas que nunca revelam. O silêncio te torna menos previsível e, portanto, menos vulnerável. Eu diria até que o silêncio pode ser uma forma de guardar seu coração e proteger seus planos, porque nem todo mundo que sorri tem boas intenções, nem todos que aplaudem estão realmente felizes por você, e nem todos que ouvem têm intenções puras. Alguns estão ouvindo para usar isso contra você. Então, como filho de Deus, vamos falar sobre algumas das coisas que você nunca deve revelar. Número 1. A primeira coisa que você não deve revelar rapidamente está relacionada às suas primeiras vitórias e conquistas. A menos que o Espírito Santo te impulse a falar e testemunhar, seja muito cuidadoso com quem você conta sobre seus primeiros avanços. Quando Deus te concede favor em um certo campo, nos negócios ou na carreira, nunca corra para anunciar. Quando Deus te promove, quando Ele amplia seu território, quando Ele te eleva, não corra para anunciar isso nas redes sociais. O Salmo 23, verso 5 diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A Bíblia nunca te diz para anunciar as bênçãos que Deus te deu. Não, é Deus quem prepara uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Quando o rei Saul foi ungido, o profeta Samuel lhe disse em 1 Samuel, capítulo 10, quando estes sinais se cumprirem, faça o que sua mão encontrar para fazer, pois Deus está com você. Ele não o incentivou a divulgar nada publicamente. Era um segredo sagrado. Então, se você experimentar uma mudança repentina, um movimento súbito de Deus que te eleva, não seja aquele que se gaba e revela tudo desnecessariamente. O diabo planta pessoas na sua vida que estarão lá apenas para planejar sua queda. Portanto, seja cuidadoso sobre o que você revela e a quem você revela. Número 2. O que Deus revelou a você ou colocou em seu coração. Por exemplo, pode ser um desejo de ir em uma viagem missionária e você começa a fazer planos. Ou talvez você sonhe em ser a pessoa na sua família a abrir e administrar um negócio próprio. Aprenda esta lição. Seja muito cuidadoso ao revelar seus planos e sonhos futuros. O diabo usa pessoas. O diabo usa demônios. Não apenas você deve ser cuidadoso, mas também orar sobre com quem você confia. Não dê à pessoa errada munição para sabotar você. Provérbios 29, verso 1 diz: o tolo dá vazão plena aos seus sentimentos, mas o sábio os mantém sob controle. Devemos prestar atenção à sabedoria neste provérbio. Sim, você pode estar feliz e animado com o que Deus colocou no seu coração, mas lembre-se do aviso. Um tolo dá vazão plena aos seus sentimentos, mas o sábio os mantém sob controle. Os planos e sonhos que você tem são como bebês que precisam de proteção e nutrição durante seus estágios iniciais e frágeis. O compartilhamento prematuro pode abrir portas para mal-entendidos, ceticismo e ataques no momento errado. Em vez de buscar validação pública vã, comprometa silenciosamente suas visões à oração. Deus pode te fazer compartilhar partes com alguns confidentes confiáveis que orarão com você. Aprenda a gerenciar as revelações com sabedoria. Há um certo nível de segurança no silêncio. Número 3. Um dos assuntos mais importantes sobre os quais você deve ser muito cuidadoso ao revelar são as questões familiares. Todos enfrentamos disputas conjugais, preocupações com a saúde, pressões financeiras, conflitos relacionais com os filhos ou outros problemas sensíveis. No entanto, nunca devemos expor descuidadamente o que acontece em casa. O livro de Provérbios nos diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. No livro de Efésios, somos informados: maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Tanto o homem quanto a mulher em casa têm um papel a desempenhar, e isso é estar unidos. É o desígnio de Deus que o marido seja uma cobertura no lar e ame sua esposa de forma altruísta. E a palavra de Deus chama a mulher sábia para edificar sua casa e não destruí-la. Tudo isso pode ser parcialmente alcançado, mantendo as questões familiares privadas. Nem tudo o que acontece entre você e seu cônjuge deve ser público. Mesmo que vocês tenham desentendimentos, é sempre melhor lidar com isso primeiro dentro de casa. Você não deve se tornar um espetáculo público para os outros. Eu encorajo você a encontrar conselheiros piedosos e confiáveis, pessoas que tenham integridade e que possam orar e ajudar você com encorajamento. Não torne sua família vulnerável, expondo suas imperfeições a um público crítico. Como sacerdote do seu lar, trate os problemas em particular e proteja seu círculo íntimo de um escrutínio desnecessário. As questões familiares exigem sabedoria e privacidade. Não caia na armadilha do inimigo de ressentimento ou amargura contra os entes queridos. Evite calúnias que envenenem a percepção dos outros sobre sua família. Qualquer disfunção é uma oportunidade para estender mais graça e perdão. Deus deseja curar e restaurar os relacionamentos, mas em um contexto de amor e sigilo, não em um drama exposto. Aprenda a se controlar, em vez de lançar pedras através de compartilhamentos impulsivos que nunca podem ser totalmente retirados. Número 4.
A última coisa que você nunca deve revelar são seus encontros espirituais íntimos com Deus. Isso pode ser sonhos e até visões que Deus lhe dá. A menos que você seja levado pelo Espírito Santo a compartilhar um testemunho para encorajar os outros, muitos momentos profundos com Ele são destinados apenas a você. Não transforme rapidamente eventos espirituais sagrados em conversas casuais. A visitação de Maria, anunciando sua gravidez imaculada, foi um segredo revelado apenas mais tarde, quando o tempo angelical permitiu. João foi instruído a não escrever sobre os trovões que ouviu, em Apocalipse 10. Paulo ouviu coisas inexprimíveis em 2 Coríntios 12, que ele admitiu que ninguém é permitido contar. Algumas coisas que Deus revela a nós são como bebês ainda se desenvolvendo no útero. Se forem reveladas prematuramente, vão para a atmosfera errada e não sobrevivem. Não sobrevivem às palavras de desencorajamento dos outros e ao espírito de dúvida que vem dos descrentes. Honre ao Senhor, mantendo a intimidade privada. Que o Senhor nos conceda sabedoria para saber quando falar com ousadia e quando cultivar um silêncio prudente diante dele. A segurança, poder e beleza em aprender a arte sagrada de manter sua paz. A segurança, poder e beleza. Encontramos muitas pessoas em nossas vidas, amigos por uma estação, amigos para a vida toda, conhecidos e colegas com os quais temos relações razoáveis. Mas aqui está o ponto. O diabo é um diabo mau. Se ele não puder infiltrar-se e invadir pela força, ele o fará por engano e inadvertidamente através do seu consentimento. Uma das maneiras pelas quais ele tentará obter seu consentimento, sem que você perceba, é através da sua rede de relacionamentos. Se o diabo conseguir plantar alguém no seu círculo íntimo, ele sabe que tem uma boa chance de influenciá-lo a fazer a coisa errada. Ele sabe que você está muito mais propenso a ser receptivo quando alguém próximo a você está te encorajando a fazer a coisa errada. Especialmente se essa pessoa está ajudando, assistindo e permitindo que você faça a coisa errada. Portanto, o ponto é, você precisa estar alerta aos sinais de que alguém na sua vida pode ter sido plantado pelo diabo para te afastar de andar com o Senhor. O primeiro sinal que você deve procurar é provavelmente o mais óbvio, e esse é a pessoa que te encoraja a fazer o errado. O inimigo sempre plantará pessoas ou uma pessoa que te encoraja e te incentiva a fazer o errado. Esse é o tipo de pessoa que te encoraja a ir a lugares que você sabe que não deve ir. Esse é o tipo de pessoa que te estimula. Não há nada de errado com um pouco de diversão de vez em quando, eles dizem. Pare de ser tão certinho, pare de ser tão santo. Um drink não vai te fazer um pecador. Essa pessoa é perigosa, uma ameaça à sua salvação. A tradução amplificada de 1 Coríntios 15, versos 33 a 34 diz: Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Sejam sóbrios, sensatos, acordem do seu estupor espiritual como convém, e parem de pecar, pois alguns de vocês não têm o conhecimento de Deus. Eu digo isso para a vergonha de vocês. Como as más companhias corrompem os bons costumes, você pergunta? Bem, elas te encorajam a fazer a coisa errada, te encorajam a pecar, tentam te fazer comprometer sua integridade. Elas são o tipo de pessoa que dirá coisas como: tudo bem de vez em quando, mas fique avisado, esse é o tipo de má companhia que corrompe. Elas te empurram e puxam para o pecado. Como filhos de Deus, uma vez que identificamos essas pessoas em nossas vidas, precisamos nos separar delas. O segundo sinal de que alguém na sua vida foi plantado pelo diabo é que eles tentam te controlar e manipular. Pense assim: Deus Todo-Poderoso, em sua sabedoria, majestade e glória, não te controla. Ele não te força a fazer nada. O Espírito Santo pode te convencer, mas convicção no coração e manipulação são duas coisas muito diferentes. Quando você encontra alguém que tenta te controlar, essa pessoa está sendo usada pelo diabo. Deus te deu o livre-arbítrio. Ele te deu a habilidade e capacidade de fazer escolhas. E qualquer momento que alguém tenta tirar isso de você, qualquer momento que alguém tenta impor sua vontade sobre você, eles estão sendo usados pelo diabo. Se você olhar na Bíblia, verá que qualquer pessoa que tinha esse espírito de controle foi usada pelo diabo. Jezabel tinha esse espírito controlador. Nabucodonosor tinha esse espírito. Na verdade, era tão forte nele que ele construiu uma estátua dourada de si mesmo e exigiu que todos se curvassem e adorassem. Quando 3 jovens hebreus, de nome Sadraque, Mesaque e Abednego, recusaram, ele os lançou em uma fornalha. Esse é um espírito controlador e maligno. Se você identificar esse espírito em alguém dentro do seu círculo íntimo, eu te encorajo a se afastar. Separe-se. É assim que você será protegido. O facilitador. O terceiro sinal de que alguém foi enviado pelo diabo é o que eu gosto de chamar de facilitador. O facilitador é realmente usado pelo inimigo, porque essa pessoa vai além de te encorajar a pecar. Eles vão além de te manipular para pecar. Eles fornecem os recursos para que você peque. O facilitador dará dinheiro ao viciado para alimentar seu vício. O facilitador convidará o homem casado para um evento com mulheres solteiras e o ajudará a mentir para sua esposa, dizendo que estará fora da cidade por alguns dias por causa do trabalho. Se você é uma pessoa propensa à luxúria, o facilitador fará o possível para que você haja conforme essa luxúria. O facilitador é uma pessoa perigosa, porque torna possível que você peque. Jesus deu um aviso muito sério para aqueles que facilitam o pecado dos outros. Aqui está o que Marcos 9, verso 42 diz: Mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Essas são palavras fortes para ilustrar a severidade do castigo que seguirá se alguém levar outros ao pecado. Portanto, tome cuidado. Avalie seu círculo íntimo. Há alguém que facilita seu pecado? Porque se houver, essa não é o tipo de pessoa com quem você deve estar por perto. O desencorajador. Agora, o tipo final de pessoa que você precisa evitar é o desencorajador.
O desencorajador é aquele que te afasta de Deus. Eles te fazem questionar Deus. O desencorajador pode não necessariamente te facilitar ou te encorajar a pecar, mas aqui está o que eles farão. Eles te dissuadirão de participar daquele grupo de estudo bíblico na quarta-feira. Eles te dissuadirão de participar daquela reunião de oração. Eles te darão 1001 razões para assistir ao jogo ou ir a um evento, e dirão como perder um serviço não fará mal. Esse é o tipo de má companhia que você não quer por perto. O desencorajador questionará seu pastor, apresentará o caso de como a igreja é apenas sobre lucro, destacará como as pessoas da igreja te tratam. Tudo de negativo, eles apontarão. Então, esteja ciente, tome cuidado com esse tipo de pessoa. Eles nunca te dirão que não existe igreja perfeita. Eles nunca te dirão que, se você continuar faltando e negligenciando sua vida de oração, você não progredirá como cristão. Você será impotente como cristão. Então, no geral, oro para que você esteja vigilante contra pessoas que te encorajam a pecar, te facilitam a pecar. Afaste-se desses tipos de pessoas. Más companhias corrompem bons hábitos. Ore para que Deus exponha cada indivíduo que foi plantado pelo inimigo na sua vida. Mas, especialmente, ore para que Deus te leve a pessoas que são fortes na fé, para que possam se fortalecer e encorajar uns aos outros nas coisas do Senhor. A Bíblia faz muitas referências sobre os tipos de pessoas com quem não devemos nos associar. E antes de continuar, tire um momento para responder a pergunta: Deus aprovaria todos em meu círculo de influência? O Salmo 1, verso 1, pinta um quadro claro ao falar sobre os tipos de pessoas que devem estar em nossas vidas, porque a Bíblia diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Há tanta sabedoria e orientação nesse único verso, quando você realmente o examina. Uma pessoa é abençoada quando é diligente sobre com quem anda, em que caminho está e onde se senta. Então, pergunte a si mesmo as seguintes perguntas sobre aqueles ao seu redor: com quem estou andando? Em que caminho estou? E onde estou sentado? Agora, quem são as pessoas ímpias das quais você precisa estar atento? Aqueles que são moralmente errados, que são ativamente maus, que são perversos ou injustos. Sua fé, sua salvação, é uma coisa preciosa que você deve guardar e nutrir. Se você andar sob o conselho dos ímpios, estará colocando sua fé e salvação em risco. Esse ensino não diz que você não pode ou não deve interagir com descrentes. Pelo contrário, devemos ministrar a eles e mostrar o amor de Deus. No entanto, a Bíblia deixa claro que não é aconselhável andar sob o conselho deles, que significa seu conselho ou orientação. Essa é a parte-chave para entender. Não é aconselhável fazer isso, e somos informados muitas vezes. 1 Coríntios 15, verso 33 diz: Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Provérbios 13, verso 20 diz: Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Todos que você encontra têm um certo caráter. Alguns têm um mau caráter e exibem traços tóxicos, enquanto outros são completamente opostos e têm um caráter piedoso e saudável. Essas são as pessoas que exibirão o fruto do Espírito. Eles te encorajarão, orarão com você, mostrarão um amor piedoso e terão um espírito doce. No final do dia, precisamos ser pessoas que oram e discernem, porque temos que nos proteger. Você não pode permitir que qualquer pessoa entre em sua vida. Olhe para o caráter deles, estude o caráter deles, porque de uma forma ou de outra, eles terão um impacto sobre você. As pessoas podem ter um impacto sobre você. Alguns são honestos, enquanto outros são desonestos. Alguns são confiáveis, enquanto outros são mentirosos. Alguns têm uma grande ética de trabalho, enquanto outros são preguiçosos. Seu caráter influenciará aqueles ao seu redor, para o bem ou para o mal. E da mesma forma, o caráter daqueles mais próximos a você influenciará você para o bem ou para o mal. Então, aqui está o ponto. Quem quer que você decida andar junto, formar uma amizade, recuse ser desviado. Recuse ser influenciado. Recuse ser afastado da verdade e levado ao erro e ao pecado. É uma via de mão única quando nos associamos com pessoas más. E essa via de mão única te leva da pureza à corrupção. Essa via de mão única te levará da santidade ao pecado, da luz à escuridão, do valor e importância à corrupção e decadência. Quando se trata de quem devemos e não devemos nos associar, a Bíblia é clara. Somos informados a não nos juntarmos a descrentes. Que comunhão tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com a escuridão? Que harmonia existe entre Cristo e o diabo? Santos de Deus, devemos sair do meio deles e ser separados. Assim como Deus instruiu o povo de Israel a se separar das nações pagãs ao seu redor, devemos nos separar das influências que possam nos afastar de Deus. Isso não significa que devemos nos isolar completamente do mundo, mas sim que devemos ser seletivos e cuidadosos com as pessoas com quem compartilhamos nossas vidas íntimas e nossos sonhos. A Bíblia nos ensina que más companhias corrompem os bons costumes, e devemos estar atentos a isso em todas as áreas de nossas vidas. É importante lembrar que nossa identidade como filhos de Deus nos torna alvo de ataques espirituais. O inimigo está sempre procurando maneiras de nos desviar do caminho da verdade e da justiça. Ele usará qualquer meio necessário, incluindo pessoas próximas a nós, para nos tentar e nos fazer cair. Por isso, devemos ser vigilantes e discernir os espíritos. Precisamos orar pedindo sabedoria e discernimento para reconhecer as intenções dos outros e proteger nossos corações de influências negativas. Devemos também lembrar que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e principados das trevas. Essa luta espiritual requer que sejamos espiritualmente fortes e preparados. Precisamos vestir toda a armadura de Deus, como descrito em Efésios capítulo 6, para que possamos resistir no dia mau e permanecer firmes.
Isso inclui o cinto da verdade, a couraça da justiça, o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Outro ponto crucial é o poder das nossas palavras. O que falamos tem poder, e a Bíblia nos adverte sobre o uso imprudente da língua. Tiago, capítulo 3, nos diz que a língua é um pequeno membro, mas se vangloria de grandes coisas, e pode incendiar toda a nossa vida. Portanto, devemos ser cuidadosos com o que falamos e como falamos. Devemos usar nossas palavras para edificar, encorajar e abençoar os outros, e não para fofocar, caluniar ou destruir. A oração também é uma ferramenta poderosa que não deve ser subestimada. Através da oração, podemos buscar a orientação de Deus, interceder pelos outros e fortalecer nosso relacionamento com Ele. Jesus nos deu o exemplo de uma vida de oração e nos ensinou a orar sem cessar. Devemos fazer da oração uma parte central de nossas vidas diárias, buscando constantemente a presença de Deus e entregando nossos fardos a Ele. Devemos cultivar um espírito de humildade e dependência de Deus. A humildade nos mantém cientes de nossa necessidade constante de Deus e nos protege do orgulho e da arrogância. Quando reconhecemos que tudo o que temos e tudo o que somos vem de Deus, somos capazes de viver vidas de gratidão e serviço aos outros. Em nossas interações diárias, devemos ser um reflexo do amor de Cristo. Jesus nos chamou para ser a luz do mundo e o sal da terra, trazendo esperança e verdade para aqueles ao nosso redor. Nossas ações, atitudes e palavras devem sempre apontar para Jesus, mostrando ao mundo a diferença que Ele faz em nossas vidas. Devemos lembrar que somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Nossa verdadeira casa está nos céus, e devemos viver com os olhos fixos na eternidade. Isso significa que devemos valorizar as coisas espirituais acima das materiais, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando mantemos essa perspectiva eterna, somos capazes de enfrentar as dificuldades e desafios da vida com fé e confiança em Deus. Que o Senhor nos ajude a viver vidas que honrem a Ele, protegendo nosso coração, guardando nossos sonhos e sendo cuidadosos com nossas palavras e ações. Que sejamos sábios em nossas relações, discernindo as intenções dos outros e mantendo nossa fé firme em Deus. E que, em tudo o que fazemos, possamos refletir o amor e a graça de Jesus, trazendo glória ao seu nome e luz ao mundo ao nosso redor. Que cada passo que dermos seja guiado pelo Espírito Santo, que possamos sempre buscar sua direção em todas as decisões, grandes e pequenas. Devemos lembrar que Deus está interessado em todos os aspectos de nossas vidas, e Ele deseja nos conduzir no caminho certo. A Bíblia nos ensina em Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, a confiar no Senhor de todo o nosso coração, e não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Em todos os nossos caminhos, devemos reconhecê-lo, e Ele endireitará nossas veredas. Em nossa jornada espiritual, é essencial que nos cerquemos de uma comunidade de fé sólida. A igreja, como corpo de Cristo, é um lugar onde podemos encontrar suporte, encorajamento e crescimento espiritual. Hebreus capítulo 10, verso 25, nos exorta a não abandonar a nossa congregação, como é costume de alguns, mas a nos encorajar mutuamente, especialmente à medida que vemos o dia se aproximando. A comunhão com outros crentes nos fortalece e nos ajuda a permanecer firmes na fé. Além disso, devemos estar comprometidos com o estudo e a meditação da palavra de Deus. A Bíblia é a nossa fonte de verdade e sabedoria, e é através dela que conhecemos a vontade de Deus para nossas vidas. O salmista nos lembra em Salmos capítulo 119, verso 105, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ao dedicar tempo diariamente para ler e refletir sobre as Escrituras, permitimos que Deus fale conosco e nos transforme à sua imagem. Outro aspecto vital da nossa caminhada com Deus é o serviço. Jesus nos deu o exemplo supremo de serviço ao lavar os pés dos discípulos e ao sacrificar sua vida por nós. Em Marcos capítulo 10, verso 45, ele disse que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Somos chamados a seguir seu exemplo e servir aos outros com amor e humildade, seja através de ministérios na igreja, voluntariado em nossa comunidade ou atos de bondade no dia a dia. O serviço é uma maneira poderosa de demonstrar o amor de Cristo e fazer a diferença no mundo. Também devemos cultivar um coração de gratidão. Em todas as circunstâncias, devemos dar graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. A gratidão nos ajuda a manter uma perspectiva correta, lembrando-nos das muitas bênçãos que Deus derramou sobre nós. Ela nos afasta da murmuração e do descontentamento, permitindo-nos viver com alegria e paz. Além de tudo isso, é fundamental que cultivemos relacionamentos saudáveis e edificantes. Devemos buscar amizades que nos aproximem de Deus e que nos incentivem a crescer espiritualmente. Em Provérbios capítulo 27, verso 17, lemos que, assim como o ferro afia o ferro, assim uma pessoa afia a outra. Amizades piedosas nos desafiam a ser melhores e nos apoiam em momentos de dificuldade. Devemos também estar atentos às nossas prioridades. É fácil se deixar levar pelas demandas da vida e perder de vista o que realmente importa. Jesus nos advertiu sobre isso em Mateus capítulo 6, verso 33, onde ele disse: "Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas." Quando colocamos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, Ele promete cuidar de todas as nossas necessidades. Em última análise, nossa vida como escolhidos de Deus deve ser marcada pela fidelidade e obediência a Ele.
Devemos ser fiéis em cumprir os mandamentos de Deus, em seguir a direção do Espírito Santo e em viver de acordo com os princípios bíblicos. A obediência não é sempre fácil, mas é através dela que experimentamos a plenitude das bênçãos de Deus. Que possamos, então, viver com integridade, sabedoria e amor, sempre buscando a vontade de Deus e confiando na sua provisão e proteção. Que nosso testemunho seja uma luz brilhante para o mundo, atraindo outros para a verdade e o amor de Jesus Cristo. E que em tudo possamos glorificar a Deus, reconhecendo que somos seus escolhidos, chamados para um propósito maior e destinados a uma eternidade com Ele.